Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo então eu vou mostrar como se faz o teste em capacitores de ventilador de teto. Aqui então eu tenho dois capacitores. Esse primeiro capacitor aqui ele está com defeito. Eu vou mostrar então como esse defeito é apresentado no multímetro. Esse componente ele foi retirado do ventilador de uma cliente. E esse ventilador ele funcionava, porém ele estava funcionando com uma velocidade abaixo da normal. Então nós retiramos o capacitor, fizemos o teste e constatamos então o defeito nesse componente. E aqui é o seguinte, eu tenho um segundo capacitor para efeito aqui de didática. Eu vou mostrar como ele vai se comportar. Esse capacitor está em bom estado. Eu estou deixando aí na tela a foto dos dois capacitores. E esses dois componentes, eles possuem as mesmas características, praticamente. São dois capacitores que são de 10 microfarads, tem uma tolerância de mais ou menos 5%. E isso quer dizer o seguinte, se eu tenho 10 microfarad e eu tenho uma tolerância de mais ou menos 5%, então esse valor ele pode variar com 5% a mais ou a menos. Ou seja, ele vai variar então de 0,5 microfarad para mais ou para menos. Então esse valor ele pode chegar então entre um valor, né, de capacitância de 9,5 a 10,5 microfarad. Então a gente vai ver como proceder para fazer esses testes. Então o primeiro teste que eu vou fazer vai ser nesse capacitor que está defeituoso. Eu vou mostrar então como vai se comportar o multímetro. Eu vou utilizar aqui o multímetro da Minipa, é o multímetro que eu utilizo, o modelo ET1507B. Lembrando que eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu tenho um guia completo de como utilizar esse multímetro. Vou deixar aqui na tela o card e vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários. E eu vou então mostrar como proceder para fazer os testes nesse tipo de capacitor. E uma coisa interessante é o seguinte, esse modelo de capacitor de 10 microfarad, ele ainda é muito utilizado em ventiladores de teto. Ou seja, existem muitos ventiladores de teto que ainda utilizam esse tipo de capacitor, com essas características aqui. Ou seja, com esses dados. 10 microfarad, mais ou menos 5%, e possui também uma tensão nominal de 250 volts corrente alternada. Ou seja, ele suporta uma tensão de até 250 volts. Então eu vou posicionar aqui o multímetro na escala correta. Multímetro aqui então selecionado. Primeira coisa a se fazer então é fechar aqui os terminais do capacitor, para que se caso haja alguma carga armazenada no capacitor ele não danifique o multímetro. E eu vou fazer então o procedimento. Primeira ponteira aqui em um dos terminais do capacitor. Primeira ponteira. E aqui a segunda ponteira, no outro terminal. Lembrando o seguinte, que esses terminais, para fazer essa medição, ele não tem polaridade. Tá? Eu posso inverter, que não vai afetar então a medição. Fazendo então aqui a medição. E a gente percebe então o valor de capacitância de 7,37 microfarad, ou seja, um valor abaixo da capacitância do capacitor e também abaixo da tolerância. Então, um capacitor defeituoso. E aqui, como eu falei, eu tenho um capacitor que está em bom estado. Para efeito aqui de aprendizado, eu vou mostrar então como se faz a medição e como vai se comportar o multímetro. Vou fechar aqui então os terminais para descarregar então o capacitor. Primeira ponteira aqui então, no primeiro terminal. A outra ponteira então aqui no outro terminal do capacitor. E a gente verifica então o valor de capacitância de 9,62 microfarad. Capacitor então em bom estado e dentro da tolerância. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Grande abraço.